Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um CPD, nossa dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a leitura da segunda metade do livro do profeta Daniel, essa parte dos capítulos 7 a 12 que nós chamamos de parte apocalíptica. Então, até o capítulo 6, nós temos a narrativa com algumas misturas de sonhos, é verdade, mas a partir do capítulo 7 até o final, nós temos a parte mais desafiadora para nós entendermos aquilo que Deus quis comunicar ao profeta Daniel. Vamos ler hoje o capítulo de número 7, na nova versão internacional, que diz o seguinte: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: Em minha visão à noite eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. E observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores que tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que tinha visto. Ele me respondeu dando-me essa interpretação: Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e as garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo quanto sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação:
O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Você já teve um grande pesadelo? Como que é que você acorda de uma experiência onde você visualiza dentro dos seus sonhos coisas horríveis? Foi exatamente a experiência que Daniel teve. Daniel começou a ver seres fantásticos, seres estranhos, seres aterrorizantes. 4 animais que não existiam na natureza. Animais selvagens que tinham asas, que tinham chifres, que tinham dentes e nos chifres existiam olhos e boca e toda essa cena maravilhosa e aterrorizante que Daniel ele vislumbrou no seu sonho. Daniel estava vendo um sonho, uma visão que na verdade revelava o que iria acontecer a partir dali. Esse capítulo 7, ele é visto como um capítulo paralelo ao capítulo de número 2, quando o rei Nabucodonosor ele tem a visão da grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito de prata e assim por diante. Pois bem, quando nós falamos desses 4 animais, nós podemos, com uma certa tranquilidade, e isso já é um consenso mais ou menos entre os acadêmicos, de identificar esses 4 animais como 4 grandes reinos que viriam em sequência um do outro. Todos esses 4 animais emergem do mar, emergem da água, mostrando a sua origem terrena. E o primeiro animal era parecido como um leão que tinha asas de águia. É uma referência ao Império Neobabilônico. E as asas são tiradas como uma forma de humilhação, talvez uma referência ao processo de humilhação que Nabucodonosor ele enfrentou na sua vida. Já o segundo animal, como um urso, é referência ao Império Medo-Persa, que veio com mais força que o Império Babilônico, e as 3 costelas que estavam na boca desse urso significam respectivamente Babilônia, Lídia e Egito, as 3 maiores possessões e vitórias desse império. Na sequência, vem aí um outro animal, o leopardo, que é caracterizado pela sua velocidade, que é provavelmente referência ao Império Grego-Macedônico, principalmente aí na pessoa de Alexandre o Grande, que em pouco tempo dominou uma faixa territorial muito extensa, que ia desde a Europa até as portas da Índia. Agora, o quinto animal, aquele que aterrorizou Daniel, tinha uma aparência totalmente diferente. Tinha dentes de ferro com as quais despedaçava suas vítimas, tinha chifres, algo completamente fora do normal, 10 chifres, e acontece que começa a surgir um outro chifre, desloca 3 para fora, e esse chifre tem outra característica marcante, possui olhos e uma boca com a qual fala arrogância. Possivelmente, esse quarto animal é referente a Roma, que vem com todo o seu poder e a sua extensão, tanto em termos de possessão territorial quanto extensão temporal dos seus domínios, é algo muito maior relacionado e comparado com os reinos anteriores. Mas é muito interessante nós notarmos o que é esse chifre que vem nascendo e vem tomando proporções muito maiores do que os demais. Muitos acreditam que é uma referência ao anticristo, uma força humana que vem no sentido contrário a Deus, ou seja, fazendo oposição a Deus de forma violenta e, nesse caso, causando sérios problemas ao povo de Deus.
O nosso foco, meus irmãos, muitas vezes está na sequência dos reinos, quanto que essa sequência dá em termos cronológicos. Vamos tentando identificar quem são os chifres, quem são as costelas, qual é o chifre que sobe, qual é o chifre que cai. Mas o ponto aqui, dentro dessa literatura apocalíptica, é uma visão que é mostrada por Deus ao profeta Daniel, com um objetivo muito claro de dar uma mensagem de esperança e direcionamento para esse povo que estava passando por um processo muito complexo, longe da sua terra, destruído e sem perspectivas. De um lado nós temos o Deus Todo-Poderoso, de outro um povo que estava sendo castigado pelos seus pecados, mas mesmo dentro desse castigo que eles estavam, Deus estava apontando para o fato de que reinos poderiam se suceder, poderes humanos poderiam dominar e perseguir esse povo. Mas o dono real da história é o Deus de Israel, que julgará todos esses reinos pela sua maldade, aniquilará essa força maligna que vem para perseguir o povo de Deus. E esse povo de Deus, que outrora estava no escanteio da história, é convocado para se assentar diante do ancião de dias, que é Deus, para se juntar ao juízo junto com o Filho do Homem, que é uma referência a Jesus Cristo, e todos participarem de uma nova etapa, de uma nova vida, de uma nova criação, de um novo começo. Olha só o que o versículo 9 diz: tronos foram colocados e um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como lã, o seu trono era envolto em fogo. É uma referência a Deus. E milhares o serviam. E milhões estavam diante dele, referência ao seu povo. Esse povo que estava sendo, por um breve momento, perseguido pelas forças hostis. Mas quando vem o Filho do Homem, aquele que é o Filho do Homem, e essa é uma expressão que Jesus vai usar para si mesmo nos evangelhos, vindo das nuvens do céu, ele vai juntar todo o seu povo, de todos os povos, nações, homens de todas as línguas, para o adorarem e para participarem do momento final da história, julgando todas essas forças hostis, inaugurando um novo reino e uma nova história. Esse tipo de literatura, como a que lemos no capítulo 7, na verdade é uma grande revelação desse ancião de dias, de Deus, para o seu povo. É como se Deus estivesse mostrando para o seu povo o que vai acontecer na história. Lógico, em termos simbólicos, em termos analógicos, algo não está muito claro, mas Deus está falando o seguinte: olha, pode ficar tranquilo. Desses que estão perseguindo vocês, eu vou cuidar, eu vou julgar, eu vou vingar. E quando vier o Filho do Homem, vocês, todos o meu povo, serão juntados e participarão de uma nova história. Julgarão os ímpios e vocês serão recompensados. Olha só o que diz o versículo 26. Mas o tribunal onde o ancião de dias está sentado e aonde o Filho do Homem está, junto com todo o seu povo, o tribunal julgará esse chifre pequeno que veio com arrogância, esse que talvez é a imagem do anticristo. Julgará ele, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. E o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Que visão fantástica! Esse ancião de dias está por meio desse texto, prometendo para mim e para você, sim, para nós, hoje, que nós participaremos desse dia glorioso, quando o reino do Altíssimo será nos dado como herança, e quando para sempre estaremos diante do ancião de dias, diante do Filho do Homem, adorando e obedecendo para sempre. E o texto termina dizendo: este é o fim da visão. Daniel ficou muito assustado com aquilo que ele viu. Ele guardou no seu coração. Ele registrou essa profecia
para que todos nós, ainda hoje, mesmo passando por graus diversos de perseguição, mesmo sendo perseguidos e amedrontados pelas forças do anticristo, que estão no nosso sistema, que estão no nosso mundo. Ainda hoje, milhares e milhões de cristãos sendo perseguidos e a sua vida, literalmente, correndo perigo. Deus nos garante dias melhores. E esses dias melhores em Cristo Jesus chegarão ao seu ato final. Quando naquele dia, quando o Filho do Homem vier do céu, julgará vivos e mortos, arrumará toda a bagunça desse mundo e nos fará entrar em uma nova criação para vivermos a vida que Deus reservou para os seus eleitos e para o seu povo. Isso tem que animar cada um de nós a não desistirmos, mas seguirmos firmes e fiéis a esse Deus, a esse ancião de dias que prometeu que um dia cumprirá sobre nós todas as suas promessas. Tenha esperança de dias melhores, porque quem garantiu isso foi o próprio Deus. Deus te abençoe. Nos vemos na nossa próxima leitura. Até lá. Tchau, tchau.